Vem comigo ouvir relatos sobrenaturais que aconteceram no Natal. No vídeo de hoje eu vou contar experiências sobrenaturais de pessoas nessa data e como amanhã já é véspera de Natal, quero aproveitar e já desejar um Feliz Natal para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Vamos ao primeiro relato de hoje. Isso aconteceu no meu último ano do ensino médio. E até hoje eu não sei explicar o que realmente vivemos naquela noite. Na minha escola existe uma tradição de Natal. Saímos em grupo para cantar canções natalinas nas casas da região e arrecadar fundos para atividades escolares. É basicamente ir de casa em casa cantando sem obrigação de doação. Sempre fazemos isso à noite. Moro em uma área bem rural. As ruas não são asfaltadas. Não existem postes de iluminação. As casas ficam muito afastadas umas das outras e há plantação de arroz por todos os lados. À noite, o lugar fica em completo silêncio. Só dá para ouvir grilos, cachorros e vento. Naquela noite, éramos cerca de 12 pessoas. Um professor e o resto de colegas da minha turma. Começamos entre 19 e 20 horas, saindo da casa da professora que organizava tudo. Fomos caminhando e cantando nas casas mais próximas. Depois de umas 2 horas, já estava bem tarde quando chegamos a um ponto específico, uma esquina com uma árvore enorme e muito antiga. Eu já tinha ouvido várias histórias de aparições naquele lugar, principalmente sobre a mulher de branco. Antes de chegar nessa árvore, caminhamos uns 15 minutos por um trecho onde só havia arrozais, nada mais, que são as plantações de arroz, né? Arrozais. Passamos por uma região cheia de árvores grandes, onde haviam apenas 3 casas. E, apesar do medo coletivo, ninguém sentiu nada estranho naquele momento. Mesmo assim, a atmosfera ficou pesada. Continuamos andando. Paramos na primeira casa e começamos a cantar. No meio da música, uma das minhas colegas começou a baixar a cabeça do nada. No início, achamos que fosse nervosismo. De repente, ela olhou diretamente para mim e disse em tom de pânico, para eu não olhar para a árvore. Disse que tinha visto um capre com olhos vermelhos sorrindo e olhando para ela. Para quem não conhece, o capre é uma criatura do folclore local, um homem grande, coberto de pelos como um macaco, que vive em árvores antigas. Dizem que ele fuma tabaco à noite e tem um cheiro forte, parecido com molho de peixe. Naquele instante, o medo tomou conta de mim. Senti que ia desmaiar. Eu simplesmente não tive coragem de olhar para a árvore. Voltamos andando e passamos o resto da noite na escola, que ficava a cerca de 1h30 de caminhada. Na escola, todos ficamos em uma sala no segundo andar. Cada um escolheu um lugar para dormir. Do lado de fora, ao redor da sala, havia várias árvores grandes. Uma das paredes tinha janelas de vidro. Em algum momento, na madrugada, acordei com a sensação de ter visto alguém me observando do lado de fora. Meu corpo inteiro e a cadeira onde eu dormia começaram a tremer. Eu sabia que estava acordado, não era um sonho. O tremor era forte. Eu não abri os olhos porque estava apavorado. Isso durou cerca de 3 minutos. Meus braços e pernas ficaram completamente dormentes. Quando parou, eu ignorei tudo e voltei a dormir, como se meu corpo estivesse em modo automático. Até hoje não sei explicar o que realmente aconteceu naquela noite, mas sei que nunca mais consegui passar por aquele lugar. Agora vamos para o próximo relato. E se você já teve uma história sobrenatural que aconteceu no Natal, deixa aqui nos comentários. Ou então, se quiser mandar para mim no direct, eu posso ler aqui no canal também. Vamos para o próximo relato. Isso aconteceu durante o período de festas natalinas.
no extremo leste da Rússia, em uma vila pequena e congelada. Tudo estava coberto de neve, temperaturas abaixo de zero e aquele silêncio típico do inverno russo. Nenhum vento, nenhum carro, só neve caindo e postes de luz iluminando ruas vazias. Eu estava hospedado na dacha da avó da minha namorada. Dacha é uma casa antiga de madeira, cheia de corredores estreitos, móveis velhos, ícones religiosos e sombras em todos os cantos. Naquele dia, minha namorada e a avó saíram para buscar comida na vila. Pela primeira vez, fiquei completamente sozinho na casa. Enquanto embrulhava presentes em um quarto no térreo, comecei a ouvir batidas. No começo pensei que fosse o vento, mas as janelas estavam congeladas e bem seladas. As batidas continuaram mudando de lugar, como se viessem ora da porta, ora do corredor. Fui até a entrada da casa e abri a porta, esperando encontrar alguém do lado de fora. Não havia nada, apenas neve caindo devagar, luzes amarelas dos postes e nenhuma pegada, além das da minha namorada e da avó, e que já estavam sendo apagadas pela neve. Quando voltei para dentro, percebi que o som não eram batidas, eram passos vindos do andar de cima, exatamente acima do corredor de entrada. Os passos iam e voltavam, em um ritmo constante, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Subi as escadas em silêncio com o celular na mão, pronto para ligar para a polícia. A porta do quarto da avó estava aberta. As cortinas escancaradas deixavam a luz da rua entrar. Na parede vi uma sombra se movendo de um lado para o outro. Ao me aproximar, percebi que a sombra vinha de um chale pendurado em uma cadeira, balançando sozinha, como se houvesse vento. Mas todas as janelas estavam fechadas e a casa estava completamente parada. Aquilo foi o suficiente para mim. Saí correndo da casa e fui atrás da minha namorada na neve. Quando contei o que aconteceu, a avó apenas suspirou e disse, com total naturalidade: "Eu já tinha avisado que essa casa era assombrada." Mais um relato de Natal assombrado. Isso aconteceu no Natal de 2018 na casa do meu pai, em Wisconsin. Meu pai tem 80 anos e não mora mais nessa casa. Ela fica vazia quase o ano todo. Desde o início, a casa parecia estranha, mesmo sem um motivo claro. Logo que cheguei, encontrei um morcego pendurado na escada que leva ao segundo andar. Ele ficou ali por dias sem se mover, até meu pai removê-lo. Pouco depois começaram barulhos de passos, batidas e arranhões vindos do sótão. À noite, comecei a sentir uma sensação de zumbido, que aparecia principalmente quando eu estava deitada. Ao mesmo tempo, o comportamento do meu cachorro mudou completamente. Ele passou a correr para o porão sempre que eu abria a porta e ficava olhando para um ponto específico. Tudo piorou na madrugada. Depois da ceia e da troca de presentes, fui dormir e, por volta das 6 da manhã, vi a porta do meu quarto se abrir sozinha e uma figura feminina entrou. Ela não parecia totalmente humana, flutuava a cerca de 30 centímetros do chão e tinha o rosto deformado. Ela se aproximou e tocou no meu braço, causando novamente o zumbido. Depois disso, por cerca de 2 horas, ouvi passos extremamente pesados pela casa inteira, como se algo muito grande estivesse andando de um lado para o outro. Mais tarde, já de manhã, vi uma segunda criatura, diferente da primeira, menor, escura, muito rápida e com postura não humana. Meu cachorro também a viu. Abri a porta dos fundos e mandei que fosse embora. Depois disso, não vi mais nada. Arrumei minhas coisas e saí daquela casa no mesmo dia. Não voltei desde então. Até hoje não entendo o que estava naquela casa.
Vamos para o próximo relato. Tudo começou em 2008. Desde então, passei a notar atividades estranhas em casa, principalmente durante o período do Natal. Todos os anos, sem exceção, enfeites de Natal apareciam quebrados no chão. A árvore ficava em um cômodo com carpete, isolado por um portão para impedir a entrada dos cachorros. Mesmo assim, sempre havia ao menos um ornamento quebrado perto da árvore ou sob uma escultura decorativa que ficava na entrada da cozinha. Também acontecia com frequência de eu acordar e encontrar as luzes das árvores acesas, mesmo tendo certeza absoluta de que as havia desligado antes de dormir. Meu marido comprou um Papai Noel animatrônico com sensor, quase em tamanho real. Ele cantava sozinho com frequência, sem ninguém por perto. Então, nunca deixávamos ligado por muito tempo. Em um Natal, logo depois de abrirmos os presentes, eu brinquei em voz alta perguntando se os fantasmas tinham ganhado presentes. No exato momento, um enfeite caiu e se quebrou no chão, mesmo com todos nós reunidos na sala. Pouco tempo depois, perdemos a casa e começamos a nos mudar. Antes de ir embora, falei em voz alta que, se quisessem, poderiam vir conosco. Algumas semanas após a mudança, meu marido fez uma venda de garagem. Enquanto conversávamos sentados no fundo da garagem, a porta começou a abrir sozinha, quase atingindo um homem e o filho dele. Meu marido conseguiu puxar o menino a tempo. Naquele dia, o Papai Noel estava à venda, mas ninguém quis levá-lo. Na casa nova, as atividades continuaram, mas de forma mais sutil. Luzes que eu tinha certeza que tinha deixado acesa apareciam apagadas. Objetos eram desconectados e as árvores de Natal voltaram a acender sozinhas. Em um episódio marcante, o Papai Noel voltou a cantar após um barulho no andar de baixo. Meu filho tentou provocá-lo batendo palmas e gritando, sem resposta alguma. Quando ele desistiu e ficou parado, o Papai Noel se virou diretamente para ele e começou a cantar, como se estivesse reagindo de propósito. Apesar de tudo isso, naquele último Natal fiz um pedido em voz alta. Pendurei pequenas meias feitas à mão na árvore e pedi que não quebrassem nenhum enfeite. Naquele ano, nenhum enfeite foi quebrado. Até hoje não sei exatamente o que nos acompanhou. Só sei que parecia ouvir e às vezes responder. E agora vamos para o próximo relato. Essa conversa entre meu pai e eu aconteceu por volta dos anos 2000, quando eu tinha cerca de 10 anos. Não lembro exatamente como o assunto começou, mas acabamos falando sobre um tio do meu pai, alguém conhecido na família por ter orelhas enormes. Em determinado momento eu disse com naturalidade: "Eu lembro dele." Meu pai me olhou de um jeito estranho e disse que isso era impossível. Insisti, dizendo que lembrava claramente dele em uma festa de Natal na nossa casa, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Contei que lembrava de um homem muito velho, extremamente magro, com as maiores orelhas que eu já tinha visto. Ele se abaixava e estendia a mão. Tremia muito e falava coisas que eu não conseguia entender. Aquilo me deixava apavorada. Meu pai ficou em silêncio por um momento e então disse que naquela noite eu realmente tinha passado o tempo todo chorando, pedindo colo, me escondendo atrás das pernas dos adultos. Quando ele disse isso, respondi imediatamente: "Sim, porque eu estava tentando fugir do homem das orelhas grandes." Foi aí que o semblante dele mudou. Ele me disse que o homem que eu estava descrevendo era de fato o tio dele, mas que ele tinha morrido 8 anos antes de eu nascer. Meu pai sempre foi muito cético em relação a fantasmas. Ele dizia que eu devia ter visto uma foto antiga ou ouvido alguém comentar sobre o tio e criado essa lembrança. Mas aquilo nunca fez sentido para mim.
eu lembrava do medo, do jeito que ele se movia e o tom da voz. Hoje, meu pai também já faleceu aos 52 anos e, às vezes, penso que talvez um dia ele apareça, assim como aquele homem de orelhas grandes apareceu para mim naquela noite de Natal. Agora vamos para o próximo e último relato dessa noite. Tudo começou quando eu tinha cerca de 12 anos e sempre aconteceu apenas na madrugada de Natal. Desde criança era comum eu acordar entre 1 e 3 da manhã no dia de Natal, geralmente por empolgação e ansiedade de ganhar meus presentes. No primeiro ano em que algo estranho aconteceu, acordei nesse horário e, enquanto tentava voltar a dormir, ouvi claramente uma voz idêntica à do Papai Noel repetindo: "Ho, ho, ho! Feliz Natal!" Soava exatamente como uma gravação em looping. Decidi investigar. Saí do quarto e caminhei pelo corredor até ter a visão da sala. No instante em que cheguei ali, o som parou completamente. A sala estava normal, apenas com a árvore de Natal e os presentes. Meus pais estavam dormindo e na manhã seguinte perguntei discretamente se alguém tinha ouvido algo. Ninguém ouviu. No Natal seguinte, acordei novamente de madrugada, saí para a sala, vi tudo iluminado e confirmei que meus pais e meu irmão mais velho estavam dormindo. Voltei para o quarto e tentei dormir. Pouco depois, ouvi passos pesados vindo pelo corredor, se aproximando do meu quarto. A porta se abriu sozinha. Meus cachorros estavam comigo e a presença os chamou, fazendo com que saíssem do quarto. Achei que fosse meu pai e voltei a dormir. Pela manhã perguntei a ele, à mãe e aos meus irmãos se alguém tinha entrado no quarto e levado os meus cachorros. Todos negaram. No ano seguinte, a experiência não aconteceu comigo, mas com meu irmão mais novo, que tinha 12 anos. Eu já estava em outro quarto e ele me perguntou se eu tinha ouvido algo por volta das 4 da manhã. Disse que não. Ele então me contou que ouviu uma voz estranha repetindo a palavra presente várias vezes, cada vez mais alto. Assustado, colocou um travesseiro sobre a cabeça até o som parar. Esses eventos aconteceram em anos consecutivos, sempre no Natal e sempre de madrugada. Agora, com mais um Natal se aproximando, fico me perguntando se finalmente teremos uma madrugada tranquila, ou se isso vai acontecer de novo. Bem, eu finalizo aqui o nosso vídeo de histórias sobrenaturais de Natal. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, me conta se você está animado para o Natal, aonde que você vai passar e com quem você vai passar o Natal. Eu vou passar em casa mesmo, com a família. Eu espero que vocês tenham um Natal maravilhoso e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!